Olha só, mamães, eu vou mandar para vocês um videozinho mostrando a escala motora infantil Alberta. É uma escala validada de desenvolvimento motor e que eu sigo essa escala para avaliação motora das crianças prematuras ou que só têm um atraso no desenvolvimento. Crianças com síndrome de Down também, tá? A gente só não usa ela com crianças que têm alguma lesão no sistema nervoso central, crianças com paralisia cerebral, mas com todas as outras dá para usar, tá? Eu vou mostrar para vocês qual é a linha de raciocínio que a gente tem que ter para estar utilizando essa escala para perceber qual a evolução motora que esse bebê está ganhando, tá? Então, essa escala Alberta, ela é utilizada, a gente começa a aplicar ela logo ali no primeiro, segundo mês de vida da criança, tá? E ela vai até 1 ano e 8 meses, que é onde a criança ela já adquiriu, tá? Todas as funções motoras, até a marcha, até ela conseguir caminhar, tá? Então, esse aqui é o gráfico que a gente vai depois poder acompanhar aqui a evolução motora, da onde a criança tem que estar, conforme a linha de idade que ela está. Isso aqui são meses, tá? Então, é primeiro mês, segundo, terceiro, e aí vai indo até o 19º mês, tá? E aqui são os scores, então são a pontuação que a criança adquire. Então, cada postura que a criança fizer, a gente vai pontuar aqui e vai ver aonde que ela tá. Se ela tá abaixo dessa linha aqui, é porque ela tá com atraso bem significativo. Quando ela começa a entrar, ela vai estando dentro do gráfico normal, tá? E é como a gente acompanha as crianças, tá? O importante é a gente verificar qual a idade corrigida da criança, no caso dos prematuros, tá? Aqui seria a idade cronológica dela, né? Se ela tem, por exemplo, 6 meses, né? Só que ela nasceu 2 meses antes, então a gente desconta 2 meses. Então a idade de desenvolvimento dela não vai ser 6, vai ser 4. Então é importante sempre observar isso. E aqui a gente vai pontuando, ó. Quantos pontos ela fez na postura de barriga para baixo, que é o prono, quantos pontos ela fez de barriga para cima, que é o supino, sentado e em pé. E aí a gente calcula para ver qual o percentil que essa criança se encontra para poder depois ir lá no gráficozinho, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, a criança na postura prono, que é a primeira lá, quando a criança tá de barriguinha para baixo, que é super importante, tá? Até mais ou menos uns 7, 8 meses, é a postura que a criança mais tem que desenvolver para ela poder adquirir as demais, tá? Então, aqui é um recém-nascido, tá? Aqui ele vai indo com 1 mês, que ele ainda deixa o bracinho lá embaixo do corpo, com 2 meses que ele começa a levantar um pouquinho a cabeça, mas ele não consegue levantar bem. Aqui é no 3º mês, mais ou menos, onde a criança já consegue fazer essa elevação, manter 90 graus, e o apoio do braço aqui tá em 90 graus também, tá? E aqui o 4º, que ele começa a girar a cabecinha para um lado e para o outro, ele começa a elevar esses bracinhos, aqui ele eleva mais, tá? E aí a gente vai seguindo, tá bem? Dentro da postura de prono, tá? Aí a gente tem que seguir as outras etapas do prono. Então aqui ele começa a estender todo o bracinho, ele começa a rolar, ele começa a elevar, tá? E fazer o aviãozinho. Aqui ele começa a apoiar num bracinho e levantar o outro para pegar o objeto. Aqui ele começa a rodar sobre o eixo, pivotear, que a gente chama, no chão. Aqui ele faz o rolar completo, que é por volta de 6 meses de idade, tá? Com 6 meses ele tem que ter adquirido tudo isso aqui, mais aquela outra etapa, tá? E aqui ele começa a se puxar, então, para gatinho. Tá? Essa é toda a parte em prono. Depois ele começa a brincar na lateral, aí ele brinca novamente na lateral, ele começa a sentar sozinho, tá? Se levantar sozinho pro sentado, sem a gente ajudar. Ele começa a engatinhar, que é lá por volta dos 8, 9 meses, então tem uma variação,
tá bom? Depois ele começa a soltar um bracinho, solta mais, vai levantando a perninha, daí ele começa a andar de ursinho, que é uma perna no chão e a outra apoiada em cima, tá? Deixa eu abrir aqui. E a última, então, que ele terminou todo o engatinhar e daqui a pouco ele vai começar a subir para as outras posturas. Então, essa é a evolução do prono, tá? Essas bonequinhos do prono, pelo certo, pelo desenvolvimento normal, ele vai adquirir isso aqui até mais ou menos uns 8, 9 meses de idade, ele teria que passar por tudo isso, dentro do desenvolvimento normal, tá? Aí, a gente vai aqui, ó, para a postura de barriguinha para cima, que é o supino, tá? Então, o supino aqui é a postura do bebê, do recém-nascido. Ele tá numa postura simétrica, olha, quando ele olha o bracinho, ele tende a estender o bracinho e aqui a dobrar o bracinho de um lado e aqui estender do outro. Ele tá bem assimétrico. Depois ele começa a vir para essa segunda postura, onde os bracinhos estão lá em cima, tá? A terceira, ele já traz esse bracinho para baixo ao longo do tempo, tá? Depois ele começa a levar esse bracinho lá na barriga e começa a levantar essas perninhas do chão, tá? Depois ele começa a ativar esse abdômen e começa a pegar o joelhinho. Aí, depois ele começa a pegar o pezinho, que daí ele tá bem ativo, esse abdômen aqui, ele levanta essa cabeça do chão para olhar o pezinho. Depois ele começa a fazer a rotação na lateral. Depois ele dá todo o giro, que é por volta dos 6 meses, que eu falei antes para vocês, tá? Que essa criança, geralmente, essa parte de barriga para cima, ela tá junto com essas outras posturas de barriga para baixo, elas trabalham juntas, tudo junto, tá? E depois ela vem aqui e brinca, então, na lateral. Daí acabou todos os ganhos que ele tem que ter na postura supino. Aí vamos pro sentado, então. Quando o bebê nasce, ele fica sentadinho. Quando a gente puxa ele para sentado, ele fica mais ou menos assim. Às vezes aqui é mais caidinho, né? Mais arredondado aqui, cai um pouquinho mais para frente. Mas ele tem uma certa postura. Depois, lá pelo quinto mês, mais ou menos, tá? Quinto, sexto mês, quando tu bota ele sentado, ele já começa a apoiar aqui para frente, ó. Ainda com a curvatura da coluna bem arredondadinho, mas ele já começa a fazer esse apoio. E aí, quando tu puxa para sentar, ele se ajuda a puxar para o sentar, tá? Depois ele começa a ficar sentadinho sozinho, também ali perto do sexto mês, tá? Que é onde eles começam no sofá, enfim, né? Já ficam, ou daí pode-se colocar umas almofadas aqui, mas ele ainda não tem um equilíbrio. Depois ele começa a apoiar bem na frente, depois ele solta o bracinho para brincar, mas ele fica ainda muito preso. Ele fica brincando, mas ele não levanta muito o braço. Aqui ele já consegue levantar mais o bracinho sem cair. Aqui ele consegue levantar mais o bracinho e olhar para um lado, para o outro, sem cair na lateral. Ele já consegue não cair mais na lateral e nem para trás. Aqui ele levanta mais ainda e já começa a virar a perninha para sentar de lado. Aqui ele pega lá na frente, ele muda de postura, ele senta de lado. Aqui ele já, como ele tá seguindo aqui, ó, que ele já começou a ficar de gatinho, ele sai da postura sentado e vai para esse gatas aqui sozinho, tá? E aqui por último, então, ele acaba com a postura sentada, ele fez todas as etapas. Aí vamos para a postura em pé. Para a postura em pé, aqui é o bebezinho recém-nascido, ó. Na hora que tu segura ele apoia o pé no chão, mas ele cai ainda todinho para frente, tá? Aqui, ó, tu traz o apoio e ele já começa a firmar um pouquinho. Ele ainda apoia, tá? Ali por volta do terceiro mês, ele ainda apoia, mas ele consegue sustentar mais o corpinho dele. Depois, ele perde esse apoio do pé e ele volta a ganhar esse apoio do pé
aqui com 6 meses, mais ou menos, 5 para 6, ele começa a apoiar novamente o pezinho no chão. E olha como ele já tá com a postura bem retinha lá quando a gente pega, mas ainda a gente segurando ele, tá? Depois, ele começa, como ele já tá aqui, ó, engatinhando, ele começa a subir nos móveis, tá? Começa a subir nos móveis lá por volta de 9 meses, por aí ele começa a se levantar, aí ele começa a evoluir nessa postura em pezinho, tá? Ele começa a subir, apoia, brinca, vira para um lado, vira para o outro, agacha, pega objetos, tá? Aqui por volta ali dos 10 meses, por aí, que daí ele já começa a caminhar pelos móveis, tá? 10, 11 meses ele tá caminhando pelos móveis. Depois ele começa a soltar uma mãozinha, solta outra, começa a ficar em pé sozinho, começa a agachar e levantar sozinho do chão, e depois ele vai caminhar sozinho, e por último ele consegue permanecer nessa postura de cócoras sem cair, tá? Que daí é a última etapa que a gente tem aqui da postura em pé. Essa aqui é a variação para ele caminhar sozinho. No desenvolvimento normal, ela vai até 1 ano e 6 meses, tá? Mas pode ter variações. Tem criança que começam a caminhar antes, né? Ali com 12 meses, 13 meses, mas a gente considera até 1 ano e 6 meses. No caso dos prematuros, tem que descontar a idade, lembra? E daí tem que ser 1 ano e 6 meses da idade corrigida, tá? Lembrando que os prematuros a gente sempre vai corrigir a idade até 2 anos. Depois disso, o desenvolvimento dele tem que estar igual uma criança com a idade cronológica dele, tá bem? Por isso que eu peço para vocês sempre fazerem as avaliações nessas 3 posturas para mim: prono, supino, sentado e em pé, porque daí eu consigo classificar aqui, ó, e a gente consegue ver aonde o seu filho está, qual etapa que ele está, para ver qual etapa seguinte que eu tenho que estimular ele. E aí eu vou pontuando, vou dando pontos nessa escala, vou vendo todos os pontos que essa criança alcançou, e depois lá no final eu vou colocar nesse meu gráfico aqui. Ah, ele tá com 6 meses e ele tá com a pontuação 20, então eu vou vir aqui no 20. Ah, então ele está ainda dentro do desenvolvimento normal, com um pouquinho de perda, mas ainda está dentro da curva. Ou se ele está com 15, então ele está com 6 meses, com 15 pontos, ele está abaixo, ele está com atraso no desenvolvimento. E aí eu vou conseguindo controlar se ele está tendo ganhos, ou se ele está parado na escala, ou se ele decaiu. Tá bem, mães? Então essa é a escala Alberta, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.